Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O valor bruto da produção, VBP, dos cafés do Brasil, que corresponde ao faturamento total das lavouras cafeeiras, tanto da espécie de café arábica como de conilon, atingiu a cifra de 40,12 bilhões de reais neste ano 2021. Neste contexto, o café conilon, com receita estimada de 9,34 bilhões de reais, representou 23,3% desse faturamento. Já o arábica atingiu 30,78 bilhões de reais, 76,7% do total. Com base nesses números, verifica-se que a cafeicultura participa com aproximadamente 5,3% do faturamento total das lavouras brasileiras, que foi 756 bilhões de reais, o que coloca o setor do café em quarto lugar no ranking do VBP. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, faz uma retrospectiva sobre o mercado do café neste ano 2021 e em preço fizemos recordes da série histórica, em razão de problemas climáticos, logísticos, pandemia e outros. E finalmente chegamos à nossa retrospectiva 2021 do café. E que ano, meus amigos produtores, ouvintes do programa Paracatu Rural, internautas, que ano, né? A gente, só para ter uma base de ideia, né, de preços, lógico, vou explicar tudo o que aconteceu durante todo o ano e um pouco de perspectiva do que pode acontecer para esse ano que começa, né? E aproveitando também para desejar a todos os produtores, todos os ouvintes do Paracatu Rural um feliz 2022. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Em janeiro de 2021, café contrato físico, né? A média, de acordo com o indicador de café arábica do CPEA, né? Que é calculado pela Exalc, estava em R$650 a média, né? Em dezembro de 2020, segurando nos R$500, né? E aí no final do ano de 2020, o mercado deu uma subida muito boa, saindo de 530 para 650 em janeiro de 2021, né? Então vamos pegar dezembro aí, né? Fechou a R$594,33 reais a saca, dezembro de 2020, e dezembro de 2021, de acordo com o CPEA, o indicador, a média de preços do café arábica, né? R$1.453. Uma fortíssima alta aí, com vários fatores que acabou influenciando o mercado. A gente sabe que nesse ano, então, em termos nominais, como eu comentei, né, em reais, em preço, né, fizemos recorde nesse ano de 2021, lógico, tão só arábica como a robusta também, né, o conilon também, para máximas aí, recordes nominais das respectivas séries históricas do CPEA. Olha só, quer dizer, batemos recorde, toda a média de preço que é calculada pela Exalc da USP, né? No primeiro semestre de 2021, as cotações foram impulsionadas pela perspectiva de menor produção da safra 21 e 22. O mercado já vinha trabalhando com esses dados, né? Porque a gente sabe que o café tem uma bienalidade, né? 2 anos de safra boa, 2 anos de safra ruim. Então nós começamos a ter uma bienalidade negativa, né? A seca durante a maior parte do desenvolvimento dos cafezais limitou o potencial produtivo da temporada. E aí nós tivemos, no segundo semestre de 2021, tivemos a geada, né? No segundo semestre, o movimento de alta dos preços, especialmente nos do arábica, foi mais expressiva, sendo reforçado por novas preocupações com a oferta dos grãos, problemas logísticos mundiais da cadeia. Como eu falei, né? No Brasil nós tivemos um período gigante de seca, geadas no inverno trouxeram novos danos aos cafezais de arábica e devem levar significativa quebra de produção na temporada 22-23. Além disso, nós tivemos no Vietnã e na Colômbia a ocorrência do fenômeno Laninha, também tem mantido agentes em alerta e as cotações do café em alta. É lógico, se o preço lá na bolsa sobe, né, como a gente viu que aconteceu com o petróleo durante o ano todo, o petróleo subiu, o Petrobras teve que ajustar o preço, né, da gasolina, a gente viu gasolina de 5 a 7 reais aí, né? Então é lógico que o café também tem que acompanhar, os torrefadores têm que aumentar os seus preços, né? Então isso aumenta a demanda dos torrefadores ao redor do globo pelo robusta. Por quê? O robusta ele é sempre mais barato, né? Geralmente a metade do preço do arábica, né? E aí o que acontece? Os torrefadores eles fazem o que a gente chama de blend.
Então, realmente foi um ano aí extremamente volátil, forte quebra da safra brasileira, né? Impulsionou inicialmente os preços internacionais do café, principalmente o arábica, como comentei. De acordo com o analista das safras de mercado, Gil Barabá, né? A forte estiagem, especialmente entre os meses de abril e maio, depois tivemos a geada em julho no Brasil, potencializou esses ganhos. Gargalo logístico internacional gerou problemas no abastecimento por conta da falta de containers, espaços nos navios e disparada do frete, o que acabou reduzindo os estoques junto a indústrias e também contribuiu para a alta no preço do café, disse ele, né? Eu estive conversando dia 28 de dezembro com um representante de uma grande trading de café, exportadora. Ele, por sinal, é produtor de café também. Comentei com ele, eu li uma notícia dizendo que por causa desses problemas logísticos, né, com container, os exportadores voltaram à famosa sacaria de café, né, a famosa sacas de café de 50 quilos, 60 quilos, né, 100 quilos. Interessante que a própria sacaria de café também tá cara. De acordo com ele, hoje está uns R$70 a saca. Uma saca de café. Para você colocar, né, sacar o café para exportar. Bom, voltando a falar da bolsa, né, em Nova York, né, o contrato arábica, né, a segunda posição negociada, saiu de 130 cents por libra-peso no final de 2020, como eu comentei, né, o físico saiu de 590 para 1.400, 1.500 reais, né. Então, lá na bolsa de Nova York, né, a gente saiu de 130 cents, chegou a buscar a máxima de 252 cents ao longo de 2021, ou seja, né, uma variação aí de 94%, né, o maior patamar nos últimos 10 anos. Lembrou o analista da safras no mercado, né? Observa-se que mesmo depois de uma ligeira acomodação, ainda foi indicado a 233 cents na penúltima quarta-feira do ano, dia 22, ou seja, né, o mercado mantendo uma alta aí de quase 80%, né, 79% de alta. E com essa performance, o café acabou se destacando positivamente frente a outras commodities, superando com folga os ganhos do indicador que a gente chama de CRB, que é um indicador que mede todas as commodities, café, milho, soja, petróleo. Todos, a média deles ficou em torno de 35%, né? O petróleo subiu 51% durante todo o ano e o café 79%, né? Continuamos esse assunto depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km de Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? O cálculo do faturamento do Valor Bruto da Produção, VBP, especificamente para as lavouras, contempla 17 produtos agrícolas e considera os preços médios recebidos pelos produtores rurais, o qual totalizou 756 bilhões de reais neste ano 2021. Assim, um ranking dos 5 produtos agrícolas que apresentaram o maior faturamento bruto em ordem decrescente denota o seguinte: soja em primeiro lugar figura com 361,44 bilhões de reais, 47,8% do total. Em segundo, milho, seguido por cana-de-açúcar, e café em quarto lugar, com 40,12 bilhões de reais, 5,3%. Em quinto lugar, vem algodão. Joãozinho Grafista fala sobre a volatilidade do dólar e o impacto no setor do café.
A gente sabe que o dólar poderia ser um contrapeso negativo, teve um ano aí de grande volatilidade, firmeza, o dólar mostrou força frente a outros pares, especialmente a moedas emergentes, fragilidade fiscal interna, depreciação dos indicativos econômicos no Brasil contribuíram para a perda no valor da moeda, né? Disse o analista Gil Barabá. Assim, o dólar saiu de R$ 5,19, né, no final de 2020 para R$ 5,67 no último dia 22 de dezembro. Ganhos aí de 9%. Então, como eu comentei, né, o físico oscilou bastante. Então, para a gente ter uma ideia, então, subiu 140% em valor nominal. Contrato café físico, né? Deflacionado pelo IGPM, né? O patamar de preço atual é o mais alto desde dezembro de 1999. Interessante que foi o ano que eu comecei no mercado do café futuro, né? Quando eu comecei a trabalhar analisando os gráficos, analisando o mercado do café, né? Quer dizer, o poder de compra de uma saca de café é o mais alto em 22 anos. Mesmo com o custo de produção bem mais elevado, o ano de 2021 foi histórico e extremamente positivo para o produtor, né? Resumiu o Gil Barabá. Bom, de acordo com a minha área, né, que é análise gráfica, né, a gente viu o mercado testar uma máxima de 252 centos por libra-peso, agora no início de dezembro. O mercado acomodou, os fundos de investimento vêm trabalhando com uma posição grande, comprado. Nos últimos dias, eles aproveitaram para dar uma realização de lucros, mas agora, dia 29 de dezembro, o mercado lá em Nova York fechou com 325 pontos de alta, a 228,85 no Café Março. Respeitamos nos últimos dias aí um suporte, a gente chama no gráfico, na região dos 225, 220 centos por libra-peso. Então o mercado não pode perder esse patamar de 220. E lógico, nós fizemos a máxima de 250, o mercado realizou até 220, né, 223. Foi para 235, voltou para 225, hoje subiu para 228, 229. Então ele está fazendo um range, né? Mas as grandes perspectivas de se realmente continuar esses problemas logísticos, provavelmente a Laninha deve continuar agora no início do ano. Durante essa última semana agora de dezembro, relatos aí, né, circularam nas redes sociais de muita chuva de granizo nas regiões cafeeiras do estado de São Paulo, algumas cidades do sul de Minas. Aqui no Cerrado Mineiro, por enquanto ainda não ocorreu. Falam que nós vamos ter um verão um pouco mais seco. Vai ser a repetição do ano passado, né? Quer dizer, um verão seco e um inverno novamente rigoroso, com possibilidade de novamente termos geada. A não ser que o Laninha fraqueça durante os primeiros semestres aí, né? Trimestre. Até março, abril, né? Até o fim do verão. Mas as perspectivas de tendência de preços do mercado, eu acredito que se ele manter, né, o mercado acima na casa dos 230, 240 e conseguir romper os 250, muita gente vem falando, né? Muito produtor vem falando. A tendência é Nova York buscar 260, 280, 300 dólares, quem sabe, né? Durante esse ano agora que começa, 2022, né? Ao longo do ano. Se realmente isso acontecer, nós vamos ver sacas de café a R$2.000. Como comentei, fechamos o ano a R$590, R$640. E, logicamente, para baixo, né, eu acredito que o mercado não possa perder a casa dos 220, porque, caso contrário, eu acredito realmente que ele pode voltar para a casa dos 200 e até 180 dólares, né, de realização aí, tá bom? Bom, no final do ano aí, agora em dezembro, saiu algumas notícias aí que pesou bastante com o mercado, dados aí não convencendo, podemos dizer assim, né, com o que vem acontecendo com o mercado, falando de estoque, de produção. Bom, foi um ano, como eu falei então, né, extremamente volatilidade, né, altas fortíssimas aí no mercado. Um tema interessante aí que eu gostaria de falar para vocês aí, né, a gente chama de fantasma dos default. O que fica isso? Muitos produtores tiveram quebras nas suas lavouras, precisaram renegociar seus contratos com as cooperativas, com as trades, né? Então, por exemplo, fixaram o café naquele valor X e o mercado subiu para Y e não tiveram como entregar esse café. Essa é a famosa operação que a gente chama de mercado a termo, né? A famosa venda futura. E essas famosas travas, né? A famosa entrega futura para entregar o café para daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Essas travas em 2020 para entregar o café em 2021. A média ficou entre R$700 a saca. Quer dizer, uma péssima escolha para o produtor. A gente não sabia se aqui iria acontecer uma geada, a gente não sabia que a seca iria continuar.
E esses produtores, é lógico, tiveram que renegociar, tiveram que prorrogar essas entregas daqui 2, 3 anos. Apesar das cooperativas negarem, muitos acordos foram realizados. Problemas, redução na safra na Colômbia, Vietnã, Honduras se confirmaram. Tivemos produtores colombianos renegociando as entregas, problemas na Etiópia com a guerra civil, atraso nos embarques no Vietnã, com problemas de avanço no Covid. Tudo isso nesse ano de 2021, né? Depois do intervalo, tem mais café. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Com relação à produção total dos cafés do Brasil em 2021, incluindo as duas espécies, arábica e conilon, o volume físico apresentou uma queda de 25,7% em relação ao ano passado e atingiu o equivalente a 46,87 milhões de sacas de 60 quilos que foram produzidas em uma área de 1,8 milhão de hectares. A produção de café arábica foi responsável por 65,6% do total da produção brasileira, com 30,73 milhões de sacas, número que representa uma diminuição de 37% se comparado a 2020. Enquanto que a produção de café conilon, com um aumento de 12,8% em relação ao ano passado, atingiu 16,15 milhões de sacas, 34,4% de todo o café produzido no Brasil neste ano. Joãozinho Grafista comenta agora notícias do mercado do café e dados da Conab e USDA. Agora tivemos umas notícias que mexeram muito com o mercado. A gente tem o órgão brasileiro, né, que é a Conab, e a gente tem um órgão americano chamado USDA, né? Essas duas casas, né, tanto a Conab como o órgão americano, variou de 44 a 56,7 milhões de sacas. A Conab revisou sua última estimativa agora em dezembro para 47,7 milhões de sacas. E dois órgãos, né, o USDA e o Banco Rabobank, subiram seus números da safra. Os dois, mais ou menos, falaram em torno de 56 milhões de sacas. Mesmo assim, muitos produtores continuaram desacreditando nos números da Conab, falaram em 47 milhões, né? Eu acho que esperaram pouco menos, eu acredito, né? Entre 42, 44, 40, 42, eu acho que esse seria o número que ela teria que ter falado. Como esse agora é o número oficial do Brasil, 47 milhões de sacas, né? Quer dizer, é ela que informou. Vamos trabalhar com essa produção estimativa e trabalhar com cenários em cima desses dados, né? Agora, tem aquela famosa pergunta, como é que a Conab consegue estimar uma safra 21-22 nas casas decimais e não consegue publicar o estoque de passagem da safra 2021 para a safra 21-22? Já vamos chegar ao dia 30 de março de 2022. Será que vão continuar escondendo esses dados do mercado? As exportações brasileiras de café 2021 foram recordes, atingindo 45 milhões de sacas. Será que alguém poderia informar esses números para o USDA? Poder atualizar o banco de dados deles na sexta-feira, retrasada, né? Então o governo americano publicou na sua última projeção do ano e parece que esqueceram de atualizar os dados do Brasil, né? Indicando uma exportação brasileira em apenas 41,7 milhões. Até o final de dezembro, a função da quebra da safra 21-22, acreditamos que o Brasil vai deixar de exportar aproximadamente 7 milhões de sacas. A desculpa continua sendo problemas logísticos, falta de container, né? Segundo o Secafé, né, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, até o dia 17 de dezembro, o Brasil havia solicitado autorização para embarcar 2 milhões de sacas e já havia embarcado apenas 918.432 sacas. Praticamente já se passaram 2/3 do mês de dezembro. Acreditamos que dificilmente o Brasil vai conseguir exportar acima das 2.300.000 sacas nesse mês. O USDA, geralmente eles falam, né, o órgão americano fala em torno de 5 a 7 milhões do que o governo brasileiro fala, né? Então, quer dizer, eles jogaram mais 3 milhões. E pode ser que eu acho que esse número, né, de 56 milhões, eles estão já embutindo esse estoque de passagem, né, que até hoje a Conab ainda não informou. Porque aí eu acho que seria um número coerente, né? Então é isso aí.
Ainda difícil prever, mas considerando o Brasil como principal produtor e os problemas com aumento nos custos em todos os principais países produtores, acreditamos em um crescimento gradativo nos próximos 4 anos, passando de 160 milhões de sacas da safra 21-22 para 195, 200 milhões de sacas de café na safra 25-26. Tá? Quem disse isso é um analista que eu gosto muito de acompanhar, né? Ele chama Marcelo Fraga Moreira. Um do número que sempre a Bolsa ela é obrigada a informar, né? A Bolsa de Nova York, a gente chama de estoques certificados. Né? O que é o certificado? É o famoso canudo, é o café cereja descascado que é entregue lá na Bolsa de Nova York. Né? Então esses estoques continuam sendo consumidos, estão agora em 1.555 mil sacas. O estoque de café robusta até o dia 20 de dezembro estava abaixo das 1.700 mil sacas pela primeira vez no ano. O Green Coffee, né, Association, que é o café verde, né, é o café que abastece Starbucks e grandes torrefadoras americanas, né, publicou no último relatório deles, esses estoques caíram 132.386 sacas, reduzindo para 5,843 milhões de sacas. Então, realmente é um ano aí que foi pauleira aí pro produtor, tá bom? Bom, esse aí foi o que deu para passar para vocês aí, né, no geral. Como eu comentei, né, um ano de preço histórico, tivemos seca, tivemos geada, tivemos problemas logísticos, tem agora Omicron e esse vírus novamente está trazendo lockdown, novamente está fechando cafeterias, restaurantes europeus e, como sempre falo nos áudios aqui para vocês, a gente não vai deixar de consumir o café nas nossas casas, o consumo aumentou, lógico que você está deixando de beber lá na cafeteria. Essa é a retrospectiva então do café do ano de 2021. Para quem quiser entrar em contato comigo, para principalmente curso, né? Meu curso é baratinho, tanto online como presencial, é só me mandar um direct lá no Instagram, meu Joãozinho_grafista, tudo minúsculo, tá bom? Abraços a todos e vai café! Você já sabe, se gostou, curta o nosso conteúdo, comente, manda aí para os seus amigos, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, lista de transmissão, nos grupos do Facebook, no story do seu Instagram, no Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte, telespectador e internauta. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox. Também estamos no Telegram. É só você pesquisar por Paracatu Rural. Abraços a você que nos acompanha pelo nosso site, paracaturural.com. Coloque nosso site como sua página inicial no seu navegador favorito. No rádio, estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos 6 horas da manhã, na Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais, frequência 96,5 MHz. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica, na frequência 3.665 MHz, TV Milagro. Agradecemos nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais e o Colégio Atenas e nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, também do IMET, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena da AMIPA e o senhor Benedito Rosa. A equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha esposa Paula. Beijo, Paula, te amo. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.